Você sentou para fazer uma coisa importante, aí vem um som, uma notificação, uma lembrança aleatória, uma vontade de checar e pronto, você foi embora. E o mais curioso é que você nem escolhe se distrair, aconteceu. Hoje eu vou te ensinar de um jeito bem prático quais são os tipos de atenção que existem dentro da gente. Como treinar a atenção sustentada, que é a habilidade mais valiosa para os dias atuais, com tanta recompensa rápida puxando a nossa mente, né? Muita dopamina barata. Então, quais são os tipos de atenção? A gente tem a atenção que é involuntária, é aquela atenção que nos puxa, ela reage ao que é chamativo. Uma novidade, um barulho, um movimento, uma urgência, uma emoção mais forte. Exemplo simples. Você está lendo e aí alguém fala o seu nome do outro lado da sala. Aí você olha. Não foi uma decisão, tipo, eu olho no olho. Foi um reflexo. Você ouviu o seu nome, você olha. É como se um holofote acendesse do nada. É o plim que chama daquela microtensão, uma vontade de checar. A gente tem a atenção que ela é voluntária. A atenção voluntária é aquela que você direciona para onde você vai dar atenção. Ela depende da sua escolha e do seu esforço. Vou focar nisso agora. Por exemplo, você decide ler um capítulo, escrever um texto, estudar um conteúdo, terminar uma tarefa. Essa atenção diferente da primeira, você escolheu. Você tem essa opção de escolha. Não se deixou levar por uma coisa que você nem queria. Então, essa atenção involuntária é a voz interna dizendo, fica aqui, o corpo assente, sustenta. E aí a gente tem a atenção seletiva. A atenção seletiva é aquela capacidade que você tem de escolher uma coisa e ignorar o resto. Por exemplo, você consegue conversar com uma pessoa num lugar barulhento porque o seu cérebro ele separa a voz daquela pessoa que você está conversando do restante. Então, sabe quando você está em um lugar cheio, num show, numa palestra, numa feira, e aí você encontra alguém e você começa a conversar com ela? É uma atenção seletiva. Você está conversando com essa pessoa e está prestando atenção no que ela está falando. Porque quando você perceber de fato tudo que está acontecendo ao seu redor, você vai ver que está uma barulheira, todo mundo conversando junto, uma feira, literalmente. Essa é a atenção seletiva. A gente tem a atenção alternada, quando a gente troca o foco entre duas tarefas diferentes. Você escreve uma mensagem, volta para o que você estava fazendo. Responde alguém, volta para o que você estava fazendo de novo. Por exemplo, o manual. Você olha o manual, você está tendo atenção ali no manual, sei que essa peça vai aqui. Aí você volta para montar o móvel. Então, isso é uma atenção alternada. A gente tem a atenção dividida, que é tentar prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Tentar, tá? Na prática, quase sempre vira atenção repartida, porque você faz as duas pela metade. Um exemplo clássico é assistir algo e tentar estudar. Você não aprofunda nenhum nem o outro. Normalmente, na atenção dividida, a gente faz uma... o ideal é que você faça uma que já seja automática, porque você já vai fazer na automática uma e tenta prestar atenção mais na outra. E existe a atenção sustentada, que é a principal aqui do vídeo, que é que eu vou dar dica para você, porque é a atenção que é super importante nos dias de hoje. A atenção sustentada é a capacidade de permanecer numa tarefa por um tempo, mesmo com distração passando por perto, mesmo você passando pelo vale da sombra da morte. Ela é o que faz você concluir as coisas, memorizar melhor, entrar no ritmo, sentir que o dia rendeu. E hoje, essa nossa atenção ela sofre porque a nossa rotina está cheia de recompensas rápidas. Tudo chama, tudo pisca, tudo promete, sabe aquele alívio imediato? Então vamos para dicas. A atenção sustentada ela nasce quando você escolhe um alvo por vez. Então, nos próximos tantos minutos eu só vou fazer isso aqui. Você está no trabalho, você trabalha com planilhas. Você tem 10 atividades para fazer durante o dia. Das 10, você vai pegar as mais prioritárias, claro, que são mais urgentes, e vai focar nela por tanto tempo. Vai chegar mensagem, alguma coisa vai acontecer, óbvio que vai acontecer alguma interrupção, mas você vai focar naquilo. Enquanto eu não terminar isso, eu não vou olhar a mensagem, eu não vou olhar o e-mail, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Começa com o tempo que você aguenta cumprir. Por exemplo, 20 a 30 minutos de foco. Hoje em dia é muito difícil você focar, né? Ficar tantos minutos em alguma coisa. Então começa baixo. Aí depois você faz uma pausa curta de 3 a 5 minutos. Terminou essa pausa, aí você volta.
Aí quando já estiver ficando tranquilo para você, aí você aumenta. Bom, antes eu ficava de 20 a 30 minutos, agora eu vou ficar de 30 a 50 minutos focado em tal coisa. Aí depois você para, uma pausa 5 minutos, aí depois você volta. Treine sem quebrar. Outra regra, uma pausa que recupera, não uma pausa que suga. Então faça uma pausa boa, levanta, toma água, respira, olha longe, alonga o pescoço, os ombros, pega o celular rapidinho, mas toma cuidado para não cair no buraco. E aí você faz essa pausa mesmo de rejuvenescer e aí depois você volta para aquela atividade. Regra 4, corte iscas antes do bloco começar. Então, se você quer atenção sustentada, você precisa reduzir os convites. Por exemplo, o celular, deixa ele longe do seu alcance. Se você sabe que você ainda não tem controle para ficar 20, 30 minutos focado, deixa ele longe onde você não vai ver. Está no quarto, deixa ele na cozinha. Feche o que não é da tarefa. Se você está usando o computador, tem várias coisas abertas, fecha. Você está usando só o Word, a planilha e uma guia do Google. Fecha todas as outras. Tire do campo de visão o que te chama. Isso não é radicalismo, isso é uma higiene mental. Comece a fazer isso. Foi assim que eu comecei a trabalhar meu tempo e produtividade, fazendo isso. Eu ensinava sobre tempo e produtividade e não colocava na prática. Aí eu falei, cara, eu ensino sobre isso e não faço isso. Olha que hipócrita que eu sou. Vou colocar isso em prática. Comecei a colocar em prática e eu fiquei abismada do quanto eu consegui produzir fazendo essas poucas coisas. Regra 5, estacionamento do pensamento. Então, quando você senta para focar, a mente ela lembra de tudo. Pagar conta, responder fulano, não esquecer isso. Então, assim, ó, deixa um papel do lado e anota. Você não perde a ideia e você não perde o foco. Regra 6, o treino do retorno. Você vai se distrair, é normal. O treino é você perceber que você fugiu e voltar. Então, quando você perceber, faz um comando simples. Volta para o alvo. Eu entrei numa outra guia do Google para pesquisar uma palavra que eu não sabia, quando eu vi eu já estava volta. Cada retorno é uma repetição que fortalece a sua atenção sustentada. Um mini exercício ao vivo. Faz comigo agora, 40 segundos. Então, olha para um ponto fixo por 5 segundos. Ou escuta o som mais distante que você consegue perceber. Aí depois você presta atenção no som mais próximo. Outro tipo de dica, sinta os seus pés no chão e o seu peso do corpo sobre a cadeira, onde você está sentado, se você está em pé. Depois você volta para aquele ponto fixo. Isso ensina o cérebro a voltar para o centro quando ele foge, quando ele se espalha. Então começa a fazer esse treinamento. Se você anda com foco frágil, a pergunta não é o que tem de errado comigo. A pergunta é o que eu estou alimentando todo dia? A atenção voluntária ou a atenção involuntária? A atenção sustentada, ela não é um dom. Poderia, né? Ela é um treino. Escolha 2 regras desse vídeo que eu falei e aplique hoje. E depois você comenta aqui. Eu voltei pro foco. Eu espero que você tenha conseguido ficar focado esse vídeo inteiro, hein?